Olá, eu sou a Cris Haig, esse é meu canal. Eu quero agradecer a sua presença aqui, pedir a você que me ajude a fazer o canal, se inscreva, deixe o seu like. E no final dessa mensagem, eu quero pedir a você que abençoe alguém que você conhece, que necessita ouvir uma palavra de ânimo, que você ache, pense, sinta que essa pessoa vai ser abençoada com essa mensagem. Eu te peço, compartilha. Eu quero falar com você sobre deserto. Provavelmente, se você está aqui, você é uma pessoa que já conhece ao menos um pouco da palavra de Deus, né? Mas se não, se é o seu primeiro contato, que ótimo. Preste atenção naquilo que eu vou falar aqui, porque eu tenho certeza que de alguma forma você vai se encontrar dentro daquilo que eu vou estar falando aqui. Muitos de nós já passamos por situações muito difíceis. Muitos de nós estamos passando por situações muito difíceis. Os tempos são de luto, de desemprego, de desesperança, de dificuldades financeiras, familiares, porque nós sabemos que quando falta provisão em uma casa, a menos que as pessoas estejam muito unidas, muito firmes na presença de Deus, acaba que falta a paz, o entendimento, começam as desavenças, enfim, uma situação leva a outra, não é? Eu creio sinceramente que esse tempo vai passar, nós já estamos vencendo, não é uma visão otimista, é fé. Eu creio no que eu estou dizendo, pelo que eu conheço da palavra de Deus, pelo que eu tenho visto com os olhos da fé, eu tenho certeza que nós vamos vencer tudo isso. Mas eu quero falar sobre as pessoas que estão passando por isso. Quem nunca se sentiu num deserto? Eu tive a felicidade de conhecer o deserto, literalmente. Deus permitiu que eu conhecesse o deserto. E o deserto é um lugar onde você tem muita sede, muito quente durante o dia, frio à noite. Particularmente o lugar que eu conheço também venta muito. E é um lugar difícil que você precisa se hidratar bastante. E aí nós precisamos muito de água, não é? Eu já passei por muitos desertos. Existem momentos que você, mesmo estando cercado de pessoas, você sabe, você sente que aquela luta é sua. Isso é uma forma de deserto, né? Coisas que ninguém vai poder viver por você, que ninguém vai poder sentir por você. As pessoas podem até, de alguma forma, te apoiar, de alguma forma, orar por você, para te fortalecer, mas não tem jeito. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada com Deus, vamos conhecer o deserto. Um exemplo, uma pessoa que está doente, ela pode receber palavras de ânimo, orações, mas é ela que está doente. Esse deserto é dela, é ela e Deus. E a palavra de Deus fala muito do deserto. Se eu fosse ler tudo que eu encontrei, eu ia ficar horas aqui. Mas eu quero citar que você pode ler no livro de Isaías 35, verso 1, e especialmente no livro de Mateus, no capítulo 4, verso 4, você vai ver que até Jesus foi levado ao deserto.
uma situação que era uma experiência para ele, algo que ele tinha que viver. E quando nós estamos vivendo esse tempo de deserto, normalmente nós não entendemos. Algumas pessoas param na fé, outras retrocedem, desistem de atravessar e encontrar um oásis do outro lado. Todo deserto tem um grande aprendizado. Hoje eu entendo que o deserto, espiritualmente falando, é um momento que Deus nos separa, onde você não pode se agarrar à mão de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um familiar, do melhor amigo. Aquele momento você vai ter que passar e atravessar. E algumas pessoas estão passando por desertos muito difíceis hoje. Eu já vivenciei alguns. E o último foi literalmente num lugar onde eu conheci o deserto. E no momento de sofrimento, você muitas vezes não consegue compreender. Se alguém te disser, olha, quando você terminar a travessia, você vai dar graças a Deus por ter vivido essa experiência. Você vai sair mais forte. A sua fé vai ser infinitamente maior. Você vai confiar muito mais em Deus. Dificilmente você vai acreditar. O meu último deserto eu sabia. A minha fé já estava madura para isso. Mas houve tempos na minha vida que eu não queria nem ouvir falar uma coisa dessas. Porque eu não entendia, eu não compreendia. Enfim, todo deserto é muito difícil. E eu entendo que quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós murmuramos, e entenda que eu não estou aqui minimizando a sua dor. Eu não estou aqui dizendo que você não está sofrendo. Não é isso. Entenda bem. Mas imagine você num lugar muito seco, com sol escaldante e falando sem parar. Fica mais cansativo, não fica? Fica mais pesado. Pois é. Eu quero que você pare para refletir em algo que eu vou ler aqui para você. Está no livro de João 4, verso 14, e diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Nós já ouvimos falar, mas vale a pena lembrar, durante a travessia, que pode te faltar tudo no deserto, mas não vai te faltar a água da vida, que é Jesus Cristo. Todos podem se afastar de você, mas Ele disse que jamais te abandonaria. Ele vai atravessar junto com você. E você tendo Jesus, você tendo a água da vida, você não precisa de mais nada para conseguir concluir a sua travessia. E quando você chegar no seu oásis, porque sempre depois de um deserto, como eu disse, eu já passei por vários, sempre depois da travessia de um deserto, você vai ter um oásis, você vai ter soluções, você vai ter força, você vai ter renovo, você vai ter esperança, você vai ter alegria, você vai ter gratidão, porque você teve uma experiência profunda com Deus. Enquanto nós podemos correr para as pessoas, nós não estamos tendo uma experiência com Deus. E o deserto, para mim, foi principalmente
uma experiência única com o Senhor. E foi nessa última travessia que eu recebi essa palavra. Eu já conhecia, mas eu não tinha vivido essa palavra. Foi difícil? Foi, mas não me faltou água. Não me faltou a água da vida. Você vai aguentar, você vai suportar, você vai estar hidratado pela presença do Senhor e com certeza, quando você terminar essa travessia, você vai poder ajudar outras pessoas que começam a atravessar um deserto, porque é assim que Deus faz. Ele nos ensina para ensinar, Ele nos ajuda para ajudar. Então eu quero te dizer que você tem tudo o que você precisa, se você buscar. Se você crer, não vai te faltar a presença de Deus. Você não está sozinho. Todos dizem, o deserto é um lugar de solidão, é um lugar onde você não tem pessoas, mas você vai ter a melhor companhia, que é o Senhor Jesus. Eu espero ter te ajudado e que você não retroceda, faça a sua travessia, segura na mão dele e você vai ver que valeu a pena. Que Deus te abençoe poderosamente, te fortaleça e que quando você chegar no seu oásis, você se lembre que foi Ele que te ajudou a resistir, que matou a sua sede, que guiou os seus passos e que te deu vitória. Deus te abençoe.